amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião desse livro maravilhoso de Apocalipse. Estamos na mensagem número 133, desde que nós começamos lá no capítulo 1, versículo 1. E o tema dessa mensagem é Guerra no Céu! Amém! Ó Senhor Jesus! Quando a gente fala de guerra é ruim, não é? Mas essa guerra, irmãos, é maravilhosa. Ó Senhor Jesus! Irmãos, nós estamos aqui continuando o capítulo 2 de Apocalipse. E que o Senhor tenha misericórdia de mim, para conseguir compartilhar com os irmãos toda essa riqueza que nós temos para desfrutar nesse capítulo 12, nesses versículos, né? Então eu vou tentar o mais rápido possível na palavra, mas sempre pedindo para os irmãos não se esquecerem da mensagem anterior, porque a mensagem anterior é fundamental para que nós possamos compreender essa mensagem. São sequenciais as mensagens. Então, o irmão se recorda, nós falamos na mensagem passada sobre os vencedores, eles, pois, os venceram, né? E aí eu nem consegui entrar realmente na mensagem propriamente dita. Espero nessa mensagem nós falarmos esse ponto todo. Mas vamos lá, amados irmãos. Então, no versículo, vamos começar Apocalipse 12, eu vou dar algumas pinceladas rápidas aqui, né? Então, Apocalipse 12, versículo 1, fala assim: Viu-se grande sinal no céu. Já falamos muitas vezes para os irmãos: grande sinal no céu. Amém. Então, esse sinal vamos falar, a saber, aí o João vai explicar. Que sinal é esse? A saber, vai explicar, né? A saber para você saber, eu saber para nós sabermos. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, essa mulher é resplandecente, cintilante. Ela é todinha iluminada, né? Ela tem coroa de 12 estrelas na cabeça, já falamos do que se representa. Representa o povo de Deus na era dos patriarcas, né? E aí ela tem a parte maior da mulher, que é o seu corpo, vestido de sol, representa o povo de Deus, os crentes do Novo Testamento, porque Cristo é o sol, é a realidade. E a lua debaixo dos pés representa o povo de Deus na era da lei, do Velho Testamento, da lei, dos patriarcas até Cristo, ou seja, a parte da lei. Porque a lua ela reflete o sol, reflete Cristo, mas ainda não é Cristo, ou seja, a lei ela refletia o que o Senhor ia vir, que é a realidade, não é? Que é a era da graça. Então essa mulher representa todo o povo de Deus. E aí, no versículo 2, diz assim: que achando-se grávida, ela estava grávida, gritando com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Nós explicamos muito sobre isso, mas eu queria acrescentar alguns pontos para os irmãos aqui. É muito importante que os irmãos entendam alguns pontos. Então, o primeiro ponto, ela estava grávida. Irmãos, quanto tempo dura uma gravidez? Se você perguntar, claro, eu como médico sei, mas se você também deve saber, você perguntar para a inteligência artificial do seu celular aí, vai te explicar. Uma gravidez dura 40 semanas ou 280 dias no calendário civil, nosso calendário, né? Então, 40 semanas. Então, nós contamos a gravidez de uma mulher desde da última menstruação dela até quando ela dá à luz, o período normalmente é de 40 semanas. Então, nós médicos nem calculamos em meses, mas calculamos em semanas, tá? Esse é o princípio que nós médicos atuamos. Então, a gente pergunta para a mulher: está em qual semana da gravidez? A gente não pergunta qual mês você está, a gente pergunta qual semana. Ah, 15ª, 16ª, 30ª, né? Seu bebê nasceu com quantas semanas? Com 40, 39, 38? Por exemplo, João Felipe, meu filho, nasceu com 38 semanas. Mas a média de uma gravidez é 40 semanas. Por que eu estou entrando nisso? Né? Por que eu estou falando sobre isso? O que tem a ver com essa mulher grávida? Na Bíblia, amados irmãos, o número 40, lembre-se, a gravidez dura 40 semanas. Então vamos pegar o 40. Na Bíblia, o número 40 é símbolo de sofrimento, provação. Lembre-se, essa mulher estava sofrendo. Ela estava achando grávida, gritando com as dores de parto. Não só as dores para nascer, mas a própria gestação em si é um período de sofrimento. Então, na Bíblia, 40 sempre indica um período de provação, sofrimento, mas também um período em que Cristo está sendo gerado, não é, em nós. Vou exemplificar. No Velho Testamento, por exemplo, quanto tempo depois que o povo de Deus saiu do Egito por meio de Moisés, Deus usando Moisés como mediador ali, eles entraram no deserto. Quanto tempo eles ficaram no deserto? 40 anos, tá? 40 anos.
E esses 40 anos, o número 40, indica que eles passaram um período de sofrimento, um período de luta, um período de provação, mas também um período que o Senhor estava provando o coração deles. Era um período que o Senhor estava produzindo algo neles, estava produzindo, não só produzindo o descanso de Deus que eles entrariam, que era a boa terra de Canaã, e você sabe que depois de 40 anos eles cruzaram o Rio Jordão e entraram na terra de Canaã. A terra de Canaã, no Velho Testamento, equivale a um princípio do Novo Testamento. Isso quem nos mostra é o livro de Hebreus. A terra de Canaã simboliza o descanso. E o descanso, ele é um símbolo de Cristo, tá? Descanso simboliza três coisas na palavra de Deus. Simboliza a terra de Canaã, que eles entraram, que eles descansaram das lutas deles, né? Assim, das lutas que diga assim, daquele período de provação. Simboliza, por outro lado, no Novo Testamento, Cristo. Cristo é o nosso descanso, que é, na verdade, nosso descanso eterno é Cristo. Cristo é a boa terra de Canaã, com as suas riquezas, né? E simboliza também o reino milenar, que há de vir, os 1000 anos do reino milenar, né? Então, e o que eu estou querendo dizer é que depois do período de 40 anos que eles estiveram no deserto, estava sendo produzido algo neles. O que estava sendo produzido algo neles? Estava sendo produzido, o Senhor estava desmoronando no coração deles tudo que eles tinham, que eles trouxeram do Egito, né? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então, o próprio livro de Êxodo fala que se eles pudessem, no seu coração, eles voltariam para o Egito, né? E o livro de Hebreus fala que eles voltaram realmente no seu coração, né? No coração, sim. Fisicamente, não, mas no coração eles voltaram para o Egito, não é? Nem todos, né? Mas eu digo assim, há muitos deles, porque o Egito estava dentro deles. Então, os 40 anos, o Senhor usou a provação como a gravidez, para demolir o que tinha de mundano, que simbolizado pelo Egito neles, mas, por outro lado, estava produzindo algo tremendo neles. Né? Em todos eles? Não. Em toda a massa do povo de Israel? Não. Mas naqueles que representam os vencedores no meio deles, estava sendo produzido algo, filho varão, aqueles que iam lutar no meio deles. Quem que a gente pode exemplificar que eram os lutadores no meio deles? Josué e Caleb. Não é? Josué e Caleb. É claro que Moisés também era os lutadores, né? Arão também, claro que sim, mas o que mais nós vemos, né, no princípio do Velho Testamento era o Josué e Caleb. Dos 12 espias que Moisés enviou para espiar a boa terra de Canaã, 10 voltaram com medo dos inimigos, com medo dos gigantes. Mas dois tiveram, como a Bíblia fala, um espírito diferente, outro espírito. Eles falaram: vamos lutar, avante, vamos entrar nessa terra, vamos possuir essa terra, vamos comer esses gigantes como pães, não é? Enquanto todos os 10 viram os gigantes como problemas, eles viram os gigantes como alimento para fortalecê-los, como pão, né, como algo que fortalecia eles, como que algo que faria eles avançarem e possuir a terra de Canaã, possuírem Cristo, simbolicamente falando. Então, irmãos, onde eu quero dizer que essa mulher está grávida, mas toda mulher luta? Toda mulher luta? Não. Quem que é os lutadores no parte nessa mulher? É o filho varão que está dentro dela, sendo gerado dentro dela. Ou seja, o sofrimento está produzindo os lutadores no meio da igreja. Toda igreja vai lutar contra o inimigo de Deus? Toda igreja vai ver as dificuldades como bênção? Toda igreja vai ver os inimigos como pães? Não! Só os filhos varão, aqueles que estão sendo gerados no meio da igreja como os lutadores que se importam com o propósito eterno de Deus. O que a Bíblia chama da economia de Deus, quer dizer o seu propósito eterno, as palavras, né? Economia quer dizer propósito eterno de Deus. Muitos cristãos conhecem como propósito eterno de Deus, mas ou também pode ser chamado assim, mas a Bíblia chama esse propósito eterno de Deus da economia de Deus, como Deus cuida da sua casa, dispensa suas riquezas para dentro da sua casa. Então, amados irmãos, onde eu quero chegar? Essa mulher está grávida, essa mulher universal está grávida, e isso é sofrimento, demora um período de 40 semanas, né, 40 anos para os filhos de Israel. Mas o que esse 40 está querendo dizer? Está querendo dizer que está sendo produzido um lutador, um vencedor ali no meio, que é aqueles que têm espírito diferente, é um Josué e o Caleb, que vão entrar na terra de Canaã, vão ser realmente tocar em Cristo, não é? Das frutos de Deus. Isso é Velho Testamento. Agora vamos pegar um exemplo do Novo Testamento.
Que a Bíblia, nós sempre falamos para os irmãos que duas testemunhas, a Bíblia sempre exige duas testemunhas para testemunhar toda a verdade. Então, pegamos um velho e vamos pegar um do Novo Testamento agora, para testemunhar esse fato. Outro exemplo de no Novo Testamento, como 40 simboliza um período de sofrimento, mas está sendo gerado um vencedor, né? É quem é? É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado por Satanás e ele ficou 40 dias, né? De jejum ali, 40 dias quando ele foi tentado. Depois de, né? Vocês se recordam disso? Deixa eu ler para os irmãos rápido aqui, né? Então, Mateus capítulo 3, 4, fala assim, versículo 1, Mateus 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse: Se és filho de Deus, aí ele veio tentar. Ou seja, 40 dias no deserto de jejum, 40 dias de oração, o inimigo veio tentar. É sofrimento? É. É luta? É. Mas o que esses 40 dias de jejum produziu para o Senhor? O vencedor. Cristo é o Filho varão vencedor. O inimigo veio tentar, achando que podia vencer o inimigo, vencer o Senhor, né? Mas o Senhor não pode ser derrotado pelo inimigo. Lembre-se, quando Satanás veio tentar o Senhor, ele usou a tentação de seguinte maneira: ele queria levar o Senhor para a sua posição de Deus. Se és filho de Deus, se és filho de Deus, se és filho de Deus, e o Senhor sempre respondia na posição de um homem. Por que de um homem? Porque o Senhor venceu Satanás não como Deus foi vencer Satanás, certo? Ele é Deus, né? Ele criou Lúcifer. Mas o Senhor, na posição de um homem, veio para vencer Satanás. Satanás, eu estou como um homem. Você não vai me levar para a posição de Deus. Você, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Claro, o Senhor, como Deus, podia fazer assim, puf, virava pão na hora, virava um banquete. Mas o Senhor falou assim: eu não vou fazer isso. Né? Eu não vou agir como Deus, vou agir como homem, no meu lado humano. Aí você falou assim: Satanás, está escrito, não só de pão viverá o homem. Deus não precisa de pão, homem que precisa. Deus não sente fome, Cristo sentia fome, como homem. Como um homem, ele falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Testemunhou para Satanás. Ele testemunhou e ele derrotou o inimigo ali com a palavra do testemunho. A palavra dele pregou para Satanás e derrotou Satanás. Nós vamos ver que essa é a posição que os vencedores fazem também aqui em Apocalipse 12. Eles pregam para o inimigo. Eles pregam a palavra de Deus, os fatos de Deus, a Bíblia para o inimigo é derrotado. Nunca tente lutar com o inimigo na sua própria força. Nunca tente lutar com o inimigo com seus argumentos. Nunca tente arrazoar com o inimigo na sua mente, que nós somos derrotados se fizermos isso. Mas nós vencemos o inimigo quando nós declaramos a palavra de Deus. Os fatos da Bíblia. Foi o que o senhor falou. O senhor pegou, usou a palavra de Deus. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito, Satanás. Você não leu? Deixa eu ler para você. Deixa eu te mostrar quem você é. E quem eu sou. Eu sou um homem, é o que eu estou dizendo para ele. Eu sou um homem que depende de Deus o tempo todo. Eu não preciso do pão, eu preciso da palavra de Deus. O inimigo, puf, foi derrotado. Lembram disso? Mateus capítulo 4. Vamos ler rapidinho, né? Não vou ler todos os trechos, eu vou ler muito rápido, porque eu estou só introduzindo a mensagem, nem comecei, tá? Mateus capítulo 4. Eu vou ler para vocês, né? Aí, no versículo Mateus 4, capítulo 4, versículo 3. Então o tentador aproximando-se disse: Se és filho de Deus, queria jogar o Senhor para a posição de Deus. Manda que essas pedras transformem em pão, porque só Deus pode transformar uma pedra em pão. O homem não consegue fazer isso. Jesus, porém, respondeu: Está escrito. Está escrito aonde? Onde está escrito? Onde está escrito isso? Que ele falou, não é? Está escrito lá em. Vou ler para vocês. Está escrito lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Aí ele citou: Não só de pão viverá o homem. O homem, ele voltou para a posição de homem. Ele estava dizendo que ele era o filho do homem ali.
Ele era filho de Deus, mas ele não estava na posição de filho de Deus, estava na posição como filho do homem. Não só de como viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás, ele aceita ser derrotado por Deus, porque Deus é mais poderoso que ele, mas como para um homem, nunca. E o Senhor então o venceu como um homem. Então, versículo 5: o diabo levou a cidade santa, Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, novamente tentava levar o Senhor para o lado divino. Atire-te abaixo, porque está escrito: Até os anjos ordenarão a teu respeito que te guardem. Está falando assim: olha, você se joga, que você é Deus, aí os anjos vão vir. Deus tem o poder sobre os anjos, né? E ele acrescentou: E te sustentará nas suas mãos, para não tropece em alguma pedra. Aí, quer dizer, Satanás usou a palavra de Deus, inclusive. Olha como ele conhece a palavra de Deus. Certo? Ele falou: se está escrito, Jesus está escrito. Certo? Ele falar: está escrito. Onde Satanás usou esses termos que está escrito? Esse que ele citou aqui, está no Salmo 91, versículo 11. Aí o Senhor respondeu, versículo 7, respondeu-lhe Jesus: também está escrito. Você acha que eu não conheço a palavra, Satanás? Você veio citar a palavra para mim? Deixa eu dizer uma palavra para você. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Onde está escrito isso? Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Aí Satanás, puf, foi derrotado mais uma vez. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tá vendo? O Senhor usou na posição de homem. Ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor. Eu não vou tentar. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei se prostrar e me adorares. Então Jesus ordenou: Retira-te, Satanás. Tá vendo, irmãos? Isso é um vencedor. Amém. Vocês vão entender tudo isso quando entrar na mensagem aqui do filho varão, a guerra no céu. Vão entender tudo isso. O que é proclamar a verdade da palavra? Retire-te, Satanás. Já, é como se estivesse falando: Satanás, já preguei muito para você, agora você pode ir embora, já está derrotado. Vai embora, retire-te, vai embora. Porque está escrito, o Senhor de novo usou a palavra. Porque está escrito, o Senhor não usava a sua própria palavra, ele usava a palavra de Deus. Se nós usarmos a nossa palavra para lutar contra o inimigo, seremos derrotados. Mas se usarmos a palavra de Deus, ele está derrotado. Porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Aonde está escrito isso? Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Aí o que aconteceu? Com isto, o deixou o diabo. Foi embora. E eis que vieram os anjos e o serviram. Irmãos, aleluia! Tá vendo? 40 dias no deserto é o período de provação. Mas está gerando quem? Gerando o filho varão, Cristo, o vencedor que esmaga Satanás. Então, voltando para Apocalipse capítulo 12, a mulher está grávida, mas essa gravidez dura 40 semanas, né? Não vamos dizer 40 semanas, 40 semanas falando simbolicamente. Ou seja, essa mulher, desde que começou, lá nos patriarcas, passando pela a era da lei e entrando na era da graça até os dias de hoje, essa mulher continua grávida. Ela continua esses 40, né, meses, né? Ou seja, já passou quase 6.000 anos que essa mulher está grávida. 6.000 anos, 40, mas ela está passando um período de sofrimento, está. Ela está tendo oposição por Satanás? Sim. Desde que a mulher surgiu até os dias de hoje, o Satanás faz oposição contra ela. É guerra. Sempre houve guerra entre a mulher e a serpente. No Velho Testamento, só teve uma única mulher em todo o Velho Testamento. Em todo o Velho Testamento, só teve uma única mulher que ficou frente a frente com a serpente e começou uma guerra com ela. Quem é? Eva. Gênesis capítulo 3. Mas ali era o princípio, tá? Era a primeira sementinha. E essa mulher, Eva, foi crescendo, 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 virou todo o povo de Deus, até chegar a Apocalipse 12. E no Novo Testamento só tem uma única mulher que está de frente a frente com a serpente que virou um dragão. É a mulher universal de Apocalipse 12. Então, Velho Testamento, Eva versus a serpente. No Novo Testamento, essa mulher virou a mulher universal, que é todo o povo de Deus. E Eva é um símbolo do povo de Deus também.
E aquela serpente lá, que era pequenininha, lá em Gênesis capítulo 3 virou o grande dragão em Apocalipse 12. Mas por toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, desde o início da Bíblia até o final da Bíblia, essa mulher com essa serpente que virou um dragão estão sempre em oposição e luta. A inimizade começou. O Senhor estabeleceu essa inimizade, lembra, né? Gênesis capítulo 3. E o Senhor colocou inimizade entre a mulher e a serpente, essa luta. Irmãos, desde o início da Bíblia até hoje, onde eu quero chegar, o inimigo vem se opondo ao povo de Deus, lutando contra o povo de Deus. Essa guerra sempre começou, sempre teve. Desde o início de Gênesis, capítulo 3, até Apocalipse 12, essa mulher está enfrentando a oposição da serpente que agora virou um grande dragão. Agora a pergunta é, amados irmãos, todo, desde o início da Bíblia até hoje, todo o povo de Deus, desde a época dos patriarcas, da era da lei, ou da era da graça na igreja hoje, todo o povo de Deus luta? Todo o povo de Deus realmente está engajado na luta? Todo o povo de Deus realmente faz resistência ao inimigo? Aquilo que está escrito na palavra de Deus, não é? Eu quero ler para vocês aqui, ó. Deixa eu ler para vocês. Quer ver? Só achar o versículo. Esse versículo eu não havia anotado, então eu vou achar para vocês. Está Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler lá? Tiago, capítulo... Deixa sua fitinha marcada em Apocalipse 12. Vamos lá, para Tiago. Vamos voltar já para Apocalipse daqui a pouquinho. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago está antes de Pedro, tá? Antes de 1 Pedro. Então, Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz assim: olha o que o Tiago fala. Sujeitar-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deixa eu te perguntar, amado irmão, vocês realmente acreditam que desde a era do Velho Testamento dos patriarcas, passando pela da lei e a era da graça, que é a igreja, todo o povo de Deus primeiro se sujeita a Deus e depois resiste ao diabo? Vocês acham que realmente todos foram assim? Todo o povo de Deus? É claro que não, irmãos. Desde a era do Velho Testamento até os dias de hoje, poucos dentre o povo de Deus que se aprenderam primeiro, acima de tudo, primeiro, irmãos, não é resistir ao diabo. Se nós tentarmos resistir por nós mesmos, somos derrotados. A primeira coisa que nós precisamos fazer é sujeita-se a Deus. Sujeitar a Deus é falar, Senhor, eu te obedeço, sou teu e pertenço a ti. Senhor, não quero fazer a minha vontade, mas a tua. Senhor, estou aqui para te servir. Senhor, o que tu queres que eu faça? Isso é sujeitar a Deus. Quando nós fazemos isso, automaticamente o inimigo vem para resistir a nós. Aí por isso que Tiago fala, primeiro, sujeite-se a Deus. Depois, resista ao diabo. Por que esse diabo? Porque o inimigo vai vir. Quando nós nos sujeitarmos a Deus, o inimigo virá. E aí, qual é a nossa posição? É resista a ele. Não fuja do diabo. Resista a ele. Resista, resista, resistir que ele vai vir tentar, tentar, tentar. Mas se nós estamos sujeitos a Deus, nós vamos resistir. Resistir no Espírito Santo, resistir no nosso espírito, dependendo do Senhor. E aí, quem é que vai fugir? Ele, o diabo, fugirá de vós. E é o que aconteceu aqui. Não é? Vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Quem vai fugir, quem vai resistir, quem vai fugir em Apocalipse 12. Então, eu queria tocar nesse ponto, voltando para Apocalipse 12, no versículo 2, a questão da gravidez, 40 semanas. É sofrimento? É, mas está produzindo algo maravilhoso. Nunca se esqueça disso. O sofrimento produz algo tremendo. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, quando nós sofremos em Cristo, é claro. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, que ele fala assim, Paulo fala assim que a nossa leve e momentânea tribulação. Aí você fala assim, irmão Gustavo, Paulo falou leve e momentânea tribulação. Ele está falando de uma tribulação leve, momentânea. Não.
Se você ler o que Paulo fala no contexto, versículos anteriores, eu estou lendo aqui, estou falando de cabeça para vocês, tá? Porque o meu tempo eu tenho que continuar. Mas se vocês pegarem o contexto, segundo Coríntios capítulo 4, vocês vão ver que quando Paulo fala da leve momentânea tribulação, nos versículos anteriores, ele cita a experiência dele. E as tribulações que ele passou não foi nada leve, nada momentâneo aos nossos olhos humanos. Foi muito sofrimento que Paulo passou. Mas Paulo via todos os sofrimentos que ele passou, foi apedrejado, dado como morto, passou em naufrágio várias vezes, tomou chibatadas muitas e muitas vezes, foi mal entendido, perseguido, que eles quiseram matar ele muitas e muitas vezes, foi encarcerado muitas vezes, passou fome, passou dificuldade, às vezes até nudez. Se você ler Filipenses, que ele descreve os sofrimentos dele, você fica impressionado. Mas ele diz que tudo que ele passou era leve e momentânea quando se compara ao que estava sendo produzido nele e em nós. Aí ele fala assim, voltando ao versículo, ele fala assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós e em nós eterno peso de glória. Ele está fazendo uma comparação. Ele está comparando a tribulação que é leve e ele está dizendo que ela produz é pesado, eterno peso. Peso é o oposto de leve. A gravidez é 40 semanas, mas do que ela está produzindo é algo pesado, é o filho varão. Aí ele faz outra comparação. A nossa leve e momentânea, a tribulação é momentânea, mas o que ela está produzindo é eterno. É oposição, é o oposto de momentâneo. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno. É o contrário de momentâneo. Peso é o contrário de leve, de glória. Momentânea e leve a tribulação. A glória que produz em nós é eterna e pesada. O que é glória? Glória é a expressão de Deus. Ou seja, o que está produzindo em nós é tanta glória no nosso ser que está sendo produzido pela essa gravidez, está produzindo alguém que vai expressar a Deus, é o filho varão, que vai testemunhar pelo Senhor, que vai ser cheio de glória por Deus, que vai dar ordem para Miguel e seus arcanjos derrubar Satanás e seus anjos caírem do céu. Puf, começar a guerra. Entende, irmãos? É muito diferente um irmão que não passou por sofrimento por amor a Cristo. O falar dele não tem peso e o falar dele não dura. Mas aquele irmão como Paulo, por exemplo, que passou por sofrimentos, 40 semanas gerou, está sendo gerado filho varão nele, o que ele fala é pesado e tem peso o falar dele. E o que ele fala permanece para sempre. Por que permanecer? Mas quem é Paulo para falar para sempre? Paulo não é ninguém, mas ele fala as palavras do Senhor, as palavras do Senhor jamais passarão. O Senhor disse: passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras que estavam pela boca de Paulo agora, vivendo aquilo, jamais passaria também. O ponto é que, espero que os irmãos tenham entendido que essa mulher de Apocalipse 12 representa todo o povo de Deus e que toda a história do povo de Deus sempre teve oposição face a face com a serpente, que agora é o dragão, e que resistindo à serpente, resistindo, lutando. Vamos continuar aqui. Versículo 2. Apocalipse 12, versículo 2. Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Né? Viu-se também outro sinal no céu. Lembre-se, os dois sinais estão no céu. A mulher está no céu e o dragão também está no céu. Tá? Ele está ocupando um lugar que não lhe pertence. Satanás é um usurpador. Ele está usurpando os lugares celestiais, mas não pertence a ele. Um dia ele tinha lugar no céu quando ele era um querubim. Mas quando ele caiu, quando ele quis ser como Deus, ele perdeu o direito de estar no céu, mas ele continua lá como usurpador. Mas não vai ser para sempre, não. Vocês vão ver. Quando o filho varão for arrebatado, ele vai cair do céu para a terra de uma vez por todas. Mas vamos continuar. E eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, nas cabeças 7 diademas. Estou explicando para os irmãos. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. O que quer dizer isso? Satanás, na sua queda, quando ele quis se orgulhou, quis ser como Deus, ele seduziu
um terço dos exércitos angelicais, dos anjos, que é milhares de milhões de anjos, para seguir na sua causa. Me arrastou com ele. Quando eu falei essa palavra, expliquei para os irmãos essa palavra aqui, nas mensagens anteriores, né? O irmão Juliano, ele não entendeu, né? Ele fez uma. Estou dizendo aqui na gravação, né? Porque ele fez uma pergunta depois da reunião, então quem não estava presente ao vivo não ouviu a pergunta dele. Foi uma boa pergunta. Ele não havia entendido, então estou falando na gravação para que fique bem claro para todos nós. Eu disse na mensagem, né, que Satanás ele arrastou um texto dos anjos para seguir. Aí a pergunta que ele me fez depois, ele falou assim: Puxa, irmão Gustavo, mas eu sempre achei que os anjos seguiam Satanás livremente. Esse é um texto dos anjos rebeldes. Eu não havia, ele fala, não havia entendido que Satanás tinha arrastado eles à força. Porque a palavra aqui é que a cauda arrastou, tá? Olha aqui, arrastar quer dizer arrancar alguém na força, né? Olha o que fala aqui, Apocalipse 12:4. A sua cauda arrastava de puxar contra a sua força. A terça parte das estrelas do céu, que são os anjos, tá? Os quais lançou para a terra. Então, ele não havia entendido. Aí eu disse para ele assim: sim, Satanás, ele arrastou um terço dos anjos celestiais, dos anjos, né? De Deus na época, para segui-lo, para ser rebelde junto com ele. E de certa forma, até certa forma, foi contra a vontade desses anjos. Aí ele não entendeu, vou explicar melhor para os irmãos entenderem. Não é que foi contra a vontade. Os anjos que seguiam Satanás, voluntariamente seguiram Satanás. Claro que foram voluntários. No entanto, o arrastar está envolvido porque Satanás ele seduziu um terço dos anjos. Irmãos, Satanás é o sedutor de toda a terra. Seduz tudo e todos. Até os anjos que seguiram ele foram seduzidos. Por isso que houve o arrastar. Onde está provado isso? Vou ler para vocês. Está lá em Isaías capítulo 9, versículo 15. Vamos ler lá. Isaías capítulo 9, versículo 15. É porque esse versículo na época eu não citei para vocês. Então eu vou citar, fica mais claro de entender agora, tá bom? Presta atenção em Isaías 9. Olha, tanto que é claro isso. Isaías 9, versículo 15. Fala assim. Ó, tá? Fala assim. Ó, o ancião. Olha o versículo. Vamos ler melhor. Fala assim: o ancião, homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda, tá? O profeta que ensina a mentira é a cauda. O que quer dizer isso? Olha o versículo 16. Agora, lê o 16. Porque os guias deste povo, quem são os guias deste povo? São os profetas que ensinam mentira. São enganadores. A palavra enganador aqui, no hebraico, é sedutores, tá? São enganadores. E os que por eles são dirigidos serão devorados. Certo? Qual é o sentido aqui que o senhor está falando aqui em Isaías? Que o profeta que ensina mentira, quem é o pai da mentira? Quem é que iniciou a mentira? Quem deu a origem? Quando o Senhor Jesus falou que Satanás é o pai da mentira, quer dizer que ele é a origem. O pai quer dizer a origem. Primeiro, o que gera. Quem gerou a mentira pela primeira vez foi Satanás. E ele guia os profetas que ensinam mentira. E eles são a causa. Por que a causa? Eles arrastam pessoas. Aí continua. Porque os guias deste povo, que são os profetas que ensinam mentira, são enganadores, são sedutores, que é a palavra de Satanás, né? E os que por eles são dirigidos são devorados. Então, o que Satanás fez? Ele mentiu para um terço desses anjos, ele seduziu esses anjos, enganou esses anjos e arrastou eles pelo engano para segui-los numa rebelião contra Deus. Eu vou ler para vocês aqui, rapidamente, só para explicar melhor esse ponto, o que o irmão Watchman Nee fala no livro A Igreja Gloriosa, tá? Olha como é claro para vocês. Quer ver, ó? Isaías 9,15, igual estou lendo, tá? Aqui no tablet, já a Igreja Gloriosa. Fala assim, ó. Isaías 9,15 mostra que a cauda denota mentir e enganar.
Em Apocalipse 2 e 3, estrelas se refere aos anjos. Visto que as estrelas do céu são mencionadas aqui, elas são os anjos. Um terço dos anjos no céu foi enganado pelo dragão. E esses anjos caíram e foram lançados com o dragão. Entenderam, irmãos? Então, quando fala aqui, quando eu disse na mensagem que os anjos, um terço dos anjos seguiram Satanás na sua rebelião, eu estava querendo dizer no sentido assim, meio que arrastado, arrastado, o que quer dizer? Eles fizeram voluntariamente, eles decidiram seguir Satanás, claro. Não foram arrastados na marra, mas o sentido de arrastar quer dizer é o engano, é a sedução, a mentira. Tá bom? Então vamos continuar, vamos voltar aqui. Vamos voltar para o versículo 4. E agora é o ponto maravilhoso, né? Aí fala, versículo 4, Apocalipse 12, 4. E a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, são os anjos caídos, rebeldes, né? Os quais lançou para a terra, que foi quando Satanás caiu, né? Houve a queda de Satanás com o texto dos anjos. E o dragão se deteve em frente da mulher, tá vendo? Ele sempre se opõe à mulher. Que estava para dar à luz, a fim de que devorar o filho quando nascesse. Nasceu depois um filho varão, despertamos para os irmãos, que há de reger todas as nações com sete de ferro. Agora presta atenção nessa frase. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Irmãos, eu preciso explicar isso para os irmãos. Espero que os irmãos entendam esse versículo. Esse versículo é muito importante, tá? Muito bem. Muitos cristãos entendem errado o que é arrebatamento. Se eu te perguntar, qual é o seu conceito de arrebatamento? Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: por que é que Deus vai arrebatar os vencedores? Nós vimos que, por fim, toda a igreja será arrebatada, certo? Mas aqui nós estamos falando dos vencedores. Por que o Senhor quer arrebatar os vencedores? O conceito da maioria das pessoas, da maioria dos crentes, é que seria arrebatado para o meu desfrute. Eles pensam assim. Eles pensam que o arrebatamento é como se fosse algo para eles desfrutarem. Puxa, eu vou para o trono de Deus. E que vai para o trono, né? Ó, seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então ele pensa assim, puxa, eu vou para o trono de Deus, que glória, eu vou conhecer o trono de Deus. Vai ser a primeira vez, né, que um homem, fora o seu Jesus, vai conhecer, e fora Paulo, né, vai conhecer o terceiro céu, a habitação de Deus. Puxa, vai ser algo glorioso. Então a gente só pensa no arrebatamento pensando em nós. Ou seja, nosso conceito de arrebatamento é algo para nós. Mas nós estamos muito equivocados em relação a isso. O arrebatamento não é para nós. O arrebatamento é para a necessidade de Deus. Deus, quando arrebata os vencedores, é porque o Senhor precisa deles. O arrebatamento sempre vai ser uma questão para Deus e nunca para nós. Por que eu digo isso? Olha que o versículo fala: e foi arrebatado o filho varão para Deus até o seu trono. Não entenda errado esse versículo e não inverta o que o versículo está escrito. O versículo está escrito assim: e foi arrebatado, primeiro não foi para o trono. O arrebatamento foi o destino do arrebatamento, o propósito do arrebatamento, a finalidade do arrebatamento foi arrebatar o filho varão para Deus, depois para o trono, para Deus até o seu trono. Então o filho varão é arrebatado primeiro para a necessidade de Deus e para o trono. Quando você pensa em trono, você entende o trono como o quê? Eu vou te explicar o que é o trono de Deus. O trono de Deus é a origem da autoridade no universo. Tudo que acontece no universo começa no trono de Deus. Trono quer dizer governo, autoridade, ordem, execução da parte de Deus. E também Apocalipse nos mostra outro princípio do trono. Então, o trono tem dois significados. O primeiro significado do trono é governo, autoridade de Deus. O Senhor governando, fazendo a sua vontade, soberana e eterna. Segundo significado do trono é para desfrute de Deus, porque todo desfrute, toda a vida, toda a riqueza, todo o suprimento de vida vem do trono de Deus para o seu povo. Então, o trono tem dois significados. A autoridade, primeiro, é para que Deus exerça sua autoridade, execute sua vontade nesse universo.
E o segundo conceito do trono é: de lá vem a vida, toda a vida de Deus para o nosso desfrute. Ah, irmão Gustavo, autoridade eu entendi. É fácil vocês entenderem que a autoridade vem do trono, né? Mas o desfrute vem do trono? Nunca entendi, nunca vi isso. De onde você tirou isso que o desfrute, a vida vem do trono? Vou lhe explicar onde está isso. É Apocalipse capítulo 22. Vai lá para você ver. Apocalipse 22, versículo 1. Vou ler para você, ó. Então me mostrou o rio da água da vida. O rio da água da vida é para suprir vida ao homem. Brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, e esse rio que ele faz? Ó, no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela está o trono de Deus, o Cordeiro, seus servos servirão. Contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, o rio d'água da vida procede do trono. Para quê? Para suprir toda a Nova Jerusalém, que representa todo o povo de Deus, né? Então, irmãos, ou seja, o rio da água da vida que supre o homem vem do trono. Então, voltando para Apocalipse capítulo 12, quando o filho varão é arrebatado para o trono, primeiro ele vai para Deus. A finalidade do arrebatamento é para Deus. Deus precisa do filho varão. Vamos entender por quê daqui a pouquinho. Vou explicar por quê. Para quê? Para que Deus, na posição do trono, o Senhor execute a sua vontade através do filho varão. Segundo, isso é o filho varão, é os vencedores mortos, certo? Se você quer entender isso mais, ouça as outras mensagens, tá? O segundo, o segundo categoria de vencedores que vai arrebatado para o trono está na Apocalipse 14, é as primícias. Vão para o trono também. Aí as premissas já não é uma questão do trono para as premissas ali, não é uma questão mais de autoridade. O trono das premissas é uma questão de desfrute, é onde flui o rio da água da vida. As premissas são arrebatadas para o trono, para o desfrute de Deus, primeiro. São arrebatadas não para o seu próprio desfrute, mas para o desfrute de Deus. Deus precisa das premissas para desfrutar delas. E ao mesmo tempo, quando o Senhor desfruta delas, o Senhor, elas desfrutam do Senhor como o rio da água da vida, a vida fluindo de Deus para dentro das premissas. São vencedores vivos. Então, o que eu estou querendo dizer, amados irmãos, é que o arrebatamento nunca é para a nossa necessidade, mas para a necessidade de Deus, para a execução da vontade dele nessa terra, o trono e para o desfrute de Deus, que só Deus quer desfrutar do homem com as premissas. Esse conceito, amados irmãos, que o arrebatamento é para o nosso desfrute, para a nossa necessidade, isso não é bíblico, isso é babilônico, vem lá da Torre de Babel. E eu vou falar rapidamente sobre isso, né? Eu não posso entrar muito nisso, mas eu vou entrar rapidamente para explicar por que é babilônico. Vocês se recordam que lá na Torre de Babel, eu vou ler rapidamente para vocês, né? Vamos lá, Gênesis, capítulo 11. Olha o que é a Torre de Babel. Por isso que eu digo que é babilônico, vem da Torre de Babel, tá? Olha que fala no versículo 1, Gênesis 11, versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, presta atenção que eles disseram: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós. Edifiquemos para nós. Não é para Deus, é para eles. Eles estavam preocupados consigo próprios. Eles só olhavam para si. Eles queriam edificar algo para si. E o que eles queriam edificar? Vamos ler, continuar lendo. Uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus. É como se eles falassem assim as palavras. Que nós. Esse é o princípio, tá? Ele não estava dizendo essas palavras, mas quer dizer isso. Nós queremos ser arrebatados até o céu, chegar até o céu para ter algo para nós, para edificarmos algo para nós. Vamos chegar até o céu, vamos edificar a torre até o céu, assim como o arrebatamento. O arrebatamento nos leva lá para o céu, para o terceiro céu, tá? E eles pensaram, vamos edificar uma torre que chega até o céu para edificar algo para nós, para nos proteger, nos guardar, para nossa necessidade. Quer ver? Vamos falar assim, quer ver?
chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Ele está preocupado com o nosso nome, não com o nome de Deus. Vamos até o céu para que o nosso nome seja célebre, seja celebrado, seja lembrado por toda a eternidade. Ah, nós somos poderosos, nós chegamos ao céu. Eu fui arrebatado para o céu. Eu sou o vencedor. Isso é babilônico, isso é da Babel, isso tem nada a ver com o conceito de arrebatamento da parte de Deus. Continuamos, ele fala assim: e tornemos célebre o nosso nome. Para quê? Para que não sejamos, tudo pensando nele, não sejamos, não, que nós não sejamos espalhados por toda a terra. O Torre de Babel qual é o princípio da Torre de Babel? Chegar até o céu para meu nome ser celebrado, importante, e para que eu possa ser guardado, protegido, para que eu não seja espalhado, e também para que eu edifique algo para mim. Eles queriam chegar ao céu pensando em si próprios. E esse é o princípio errado de entendimento do arrebatamento. E muitos filhos de Deus têm esse entendimento também. Você tinha esse entendimento? Você tem esse entendimento, amado irmão? Você acha que o arrebatamento é para o seu desfrute, é para o seu nome, é para que você não seja espalhado, não fique nessa terra para a grande tribulação? Seja espalhado na grande tribulação nessa terra? Passe pela grande tribulação, pelo sofrimento todo? Você acha que o arrebatamento é só para que o Senhor nos livre de ser espalhado nessa terra na grande tribulação? Você acha que nós vamos até o céu nesse arrebatamento, até Deus, por algo para nós, por causa do nosso nome, para edificar algo para nós, ou para que nós não sejamos espalhados, sejamos protegidos? Depois de Babel, eles queriam se proteger. Ah, eu quero ser arrebatado para que eu seja protegido da grande tribulação. Claro que o Senhor vai proteger os que forem arrebatados da grande tribulação, mas esse não é o conceito. O desejo de Deus é: eu preciso de vocês aqui. O filho varão preciso dele para que ele execute a minha vontade, para que através do filho varão a minha execução seja feita no céu. Isso é filho varão. Vencedores mortos. De Apocalipse 14, das primícias, vencedores vivos, o arrebatamento é para o trono, para Deus falar assim: eu preciso das primícias para desfrutar delas, para que por meio delas, o rio da vida seja realmente fluindo para todo o povo de Deus. Eu quero mostrar para todo o povo de Deus que eu quero ter desfrute no homem, que eu criei o homem para que o homem seja totalmente para mim. Isso é o significado do arrebatamento. Mas nunca tem a ver com algo de nós mesmos ou para nós. Entenderam, irmãos? Tá? Eu queria deixar bem claro para os irmãos. Vamos continuar, né? É o que o versículo Apocalipse 12, versículo 5 fala. Fala assim, ó: e seu filho foi arrebatado para Deus. O destino é para Deus, até o seu trono. Aí o que aconteceu? Presta atenção. Prestem muita atenção, porque isso é muito significativo. Quando o filho varão ele é arrebatado, já falando para vocês que quando fala nasceu, quer dizer que foram ressuscitados pelo Senhor, estavam mortos, foram ressuscitados, explicamos para os irmãos, nossas mensagens, depois ouçam. Aí eles foram arrebatados para Deus. No momento que o filho varão nasce da mulher e é arrebatado para Deus, o que é que acontece? Versículo. Tudo muda, olha, tudo muda, quer ver? Versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele sustente durante 1260 dias, ou seja, durante a grande tribulação. Então, presta atenção. Aonde a mulher estava antes que ela estava grávida? Onde ela estava antes, quando ela estava grávida ainda do filho varão? Onde ela estava? No céu. Lembre-se, versículo 1, viu grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, e no versículo 2, achando-se grávida. Enquanto o filho varão estava dentro dela sendo gerado, ela estava no céu. No momento que o filho varão nasce, sai dela e é arrebatado para o céu, ela muda de posição. Ela sai do céu e vai para a terra, para o deserto. E ela muda de atitude. Antes, quando o filho varão estava dentro dela, ela estava resistindo ao diabo. Tá? É o que fala no versículo, quer ver? Quer ver? No versículo 4, fala assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, em frente da mulher, tá? A fim de devorar quando nascesse. A mulher,
O dragão estava de frente à mulher, a mulher não fugiu do dragão. Não fugiu. Enquanto o filho varão estava dentro dela, ela resistia ao diabo, ficava frente a frente com ele e não fugia dele, e estava no céu. O diabo também estava no céu e ela também no céu, os dois na posição, ele está na posição do céu, certo? E ela na posição celestial. Quando o filho varão sai dela, nasce, acontece duas coisas. A mulher sai da posição celestial e cai para a terra, vai para o deserto. E ao mesmo tempo, ela para de resistir ao diabo, ela começa a fugir do diabo. Fugir do diabo. O que você entende então, irmãos? A importância do filho varão dentro dela. Nas palavras, enquanto ela estava grávida, era um filho varão, por que ela resistia ao diabo? Não era ela que estava resistindo, não era a mulher inteira, era o filho varão dentro dela que resistia ao diabo. Quando o filho varão nasce, vai arrebatá-la para Deus, aí ela para de resistir, ela começa a fazer o quê? Ó? Fugir. Foge. Nós lemos Tiago capítulo 4, já lemos para os irmãos que Tiago fala: sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e ele, o diabo, que fugirá de vós. Aqui, agora quem está fugindo não é o diabo, é a mulher que está fugindo do diabo. Não é o diabo que está fugindo, é a mulher que foge. Totalmente oposto o que Tiago falou. Por que a mulher agora, quando sai o filho dela, ela foge? Porque o que fazia ela resistir era o filho varão. Irmãos, eu estou querendo dizer para os irmãos claramente a importância que é o filho varão dentro da mulher. E esse filho varão ainda não foi gerado, totalmente, ele não nasceu, está sendo gerado ainda. Em outras palavras, vou explicar agora sem a simbologia, né? Vou explicar. Hoje na igreja, quem luta pelo Senhor, que faz a igreja resistir, não é toda a igreja, é uma parte da igreja, é a parte vencedora que está dentro da igreja. Não sabemos quem é, claro, quem é a parte vencedora? Não sei, sou eu? Não sei. Mas nós sabemos que é, se você é um irmão ou uma irmã que luta pelos interesses de Deus, certamente você vai ser parte do filho varão. Agora, se você é aquela parte da igreja que foge de todas as dificuldades, você não é a parte do filho varão. Ainda pode se arrepender, mas ainda não é. Que luta pelos interesses de Deus, que luta pelas reuniões, que luta pela palavra de Deus, que luta pelo evangelho, que luta pela edificação da igreja. Ele luta. Quero te perguntar, você é a parte que luta ou você é a parte que foge? Quem nós somos? A parte lutadora ou a parte que foge? Quando a parte lutadora sai da mulher, o resto foge. A mulher foge. Já não resiste mais ao diabo, ela foge. Essa é a primeira consequência do arrebatamento em relação à mulher. A segunda consequência do arrebatamento, quando o filho varão sai dele arrebatado, que é os vencedores, a segunda consequência é ela muda de posição. Ela sai da posição celestial do céu e vai para o deserto, para a terra, vai para a posição terrena. Ela vai para o deserto. Olha aí o versículo 5. Não, versículo 5. E seu filho foi arrebatado para Deus. Vou ler o versículo 5 todinho. Nasceu depois do filho varão. Nasceu, saiu dela. Nasceu depois do filho varão, que age de todas as nações com sete de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quando o filho nasce e vai para o trono, olha o que acontece com a mulher no versículo seguinte. A mulher, porém, fugiu ao deserto, para o deserto. Fugiu e para o deserto. Saiu do céu e foi para a terra. O que quer dizer isso? Quer dizer que o que mantinha a mulher na parte celestial era o filho varão. Uma vez que o filho varão sai dela, a mulher perde a característica celestial e passa a ter a característica terrena. O que é a parte celestial da mulher? É o filho varão. Saiu o filho varão, a parte celestial vai para Deus, a mulher vai para a terra. Uf. Entende, irmãos? Eu tenho explicado para os irmãos assim, todo meu coração explicando, irmãos, é como é sério Apocalipse 12. Aí eu vou fazer a pergunta. Eu digo você, vamos mudar, tirar você, nós. Nós somos quem? A parte celestial da igreja ou a parte terrena da igreja? Somos a parte que luta ou a parte que foge? Nós somos a parte que luta pelas coisas celestiais ou que estão no deserto? Falar, irmão Gustavo, peraí. O filho varão ainda não nasceu ainda. Então você não pode dizer isso. Não posso? Eu quero dizer para vocês, amado irmão, que o que nós somos hoje, se nós bom ou mal, né? O que nós somos hoje é o que nós seremos amanhã.
Tudo bem, hoje a mulher, hoje, no dia de hoje, dia 30 de maio de 2026, a mulher está grávida ainda. Ainda está gerando um filho varão. Ele não nasceu ainda. É verdade, é verdade, é verdade. Essa profecia de Apocalipse 2 ainda não aconteceu. Do nascimento, não, ainda não. Tudo bem, o arrebatamento não aconteceu ainda. É verdade. Mas deixa eu te perguntar. Quando acontecer, o que nós seremos? Nós seremos a mulher ou o filho varão? A parte celestial ou a parte que vai para o deserto? A parte que luta ou a parte que foge? Ora, o que você vai ser amanhã é o que você é hoje. O que nós seremos amanhã é o que nós somos hoje. Ou você acha que depois que o filho varão ser arrebatado, você muda? Ah, arrebatado, agora eu quero ser o filho varão. Irmão, já foi arrebatado. Ele está sendo gerado hoje para ser arrebatado no futuro, amanhã, no futuro. Deus cuida da mulher? Claro, o Senhor ama o seu povo. Mesmo a mulher fugindo, mesmo a mulher sendo terrena agora, indo para o deserto, Deus abandona o seu povo? Claro que não. Por isso que fala no versículo 6. Deus fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Deus prepara um lugar para ela, tá? Essa questão do deserto, onde que é o deserto, irmão Gustavo? O que simboliza o deserto? Essa mensagem do deserto eu vou deixar para falar mais para frente, quando nós chegarmos até no versículo 13, não vai ser essa mensagem, é claro. Aí eu vou explicar para os irmãos o que muitos cristãos entendem como deserto. Tá? Ninguém sabe. A verdade é que ninguém sabe o que é o deserto. Nós não sabemos o que é o deserto. Tá? Aí tem as interpretações, as visões do que é o deserto. E depois, quando chegar lá, eu vou falar para os irmãos algumas interpretações do que é o deserto, tá? Mas, de qualquer maneira, nós não sabemos, ninguém sabe quem é o deserto. E o fato é o seguinte: seja o que for o deserto, é um lugar que Deus preparou para o seu povo. Segundo, seja o que for o deserto, eu não quero estar lá. Você quer? Você quer estar no deserto ou você quer estar no trono de Deus arrebatado? Então, eu prefiro, seja o que for, eu prefiro estar lá no trono, tá bom? Mas vamos continuar, vamos para o versículo 7. Aí, quando o filho varão é arrebatado, olha, deixa eu dizer para vocês, deixa eu fazer um parênteses aqui. Se a Bíblia tivesse Apocalipse 12 até o versículo 6 somente, tivesse parado ali, o arrebatamento do filho varão até Deus no seu trono, nós poderíamos entender errado o que é arrebatamento. Falar assim, arrebatamento é porque eu desfrute, eu vou lá pro trono, vou estar lá, que glorioso que vai ser, vou estar com Deus, que maravilha. Que é o entendimento babilônico, vem da Torre de Babel, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas se tivesse até o versículo 6, nós podíamos até ser equivocados nesse conceito. Porém, Apocalipse 12 não para no versículo 6, continua. E o versículo 7 que muda todo o nosso conceito, vai explicar claramente por que o filho varão foi arrebatado até o trono. Sabe para quê? Para que haja guerra no céu. Quer ver? Ou seja, o filho varão foi arrebatado para que desencadeie a guerra no céu. No céu. Porque ele é celestial e ele vai para o céu. Puf, né? Olha o versículo 7. Aí, quando ele é arrebatado para o trono, passa o versículo 6, a mulher foge para o deserto. E o versículo 7, o que acontece? Versículo 7. Houve peleja no céu. Peleja quer dizer guerra. Houve guerra no céu! Ora, para onde o filho varão foi? Para o céu. Olha, quando ele chegar lá, o que acontece? Desencadeia guerra. Ele chegou lá, a guerra não começa até que ele chegue no céu, até que seja arrebatado. Quando ele é arrebatado, é que a Bíblia fala: houve guerra no céu. O que quer dizer isso? É que ele foi arrebatado para lutar, ele foi arrebatado para guerrear, ele foi arrebatado para os interesses de Deus, para que Deus execute a vontade dele no céu. Entenderam como o Senhor precisa do filho varão? Se pergunte, por que a guerra só começa quando ele chega lá? Enquanto ele não é arrebatado, não tem guerra no céu. A guerra no céu fala que quando ele chega lá, é por quê? Porque ele é fundamental para Deus. Deus precisa dos vencedores, do povo forte, da parte forte da sua igreja, do seu povo. Não só da igreja, né? Do Velho Testamento também. A parte forte para lutar contra o inimigo. Houve peleja no céu. Vou explicar melhor para vocês isso. Como é que isso acontece? Aí vamos ler, versículo 7. Houve guerra no céu, peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Aí começou a guerra entre Miguel e os anjos de Deus que estão do lado de Miguel contra Satanás e os anjos caídos. Esse um terço que ele arrastou, os anjos caídos que seguiram ele, vão lutar contra Miguel e os anjos de Deus.
Começa uma guerra entre Miguel, Satanás e os anjos de Deus e os anjos caídos. Tá? Aí o que acontece? O que é que eu falo? Também pelejaram, guerrearam o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. O dragão, o Satanás e os seus anjos caídos perderam. Amém! Aleluia! E nem mais se achou no céu o lugar deles. Satanás, então, de uma vez por todas, vai ser expulso do lugar que não lhe pertence, que é o céu. Ele é um usurpador. Ele está na região do celestial, ele tem ainda acesso ao santuário de Deus no céu até esse momento. Mas é usurpação. Lembra de Jó, que ele chegou até Deus, no trono de Deus, e começou a acusar Jó? Como é que ele tem livre acesso? Ele tem livre acesso porque ele é um usurpador. Deus tolerou isso até o momento do filho varão ser arrebatado até o céu. Quando o filho varão é arrebatado até o céu, você fala assim: chega, Satanás, agora você vai perder o seu lugar no céu de uma vez por todas. Nunca mais você vai ter lugar no céu. Aí eles perdem e foi. Aí, versículo 9: foi expulso o grande dragão. Expulso de onde? Do céu. A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aí é algo maravilhoso. Aí você fala assim: pera aí, irmão Gustavo. Tá falando que o Senhor precisa do filho varão. Tudo bem, entendi. Aí você falou quando o filho varão que é os vencedores, a parte forte da igreja, do povo de Deus, bater até o terceiro céu, começa a guerra. Entendi. Mas aqui tá falando que quem lutou não foi o filho varão. Quem lutou foi Miguel e seus anjos, foi Satanás e seus anjos. O filho varão não lutou aqui. Verdade, tem toda razão. Então por que você fala que o filho varão é importante? Sim, você vai entender agora por quê. Os vencedores são muito importantes, não são eles que lutam, são eles que dão a ordem, dão a execução, a ordem. Quando os vencedores chegam no céu, eles dão a ordem, fala assim: Miguel e seus anjos podem derrotar Satanás, lutar com Satanás e seus anjos e expulsar eles. Satanás, você não mais tem lugar no céu. Quando o filho varão fala isso, aí Miguel e os anjos, que são os policiais, né? Vão lá e puf, e começa a guerra. Mas precisa da ordem dada pelo filho varão. Ah, por que Deus não dá ordem por si próprio? Porque Deus escolheu usar o homem. Deixa eu explicar melhor para vocês. Agora eu vou explicar bem claro na palavra de Deus, para vocês entenderem. Satanás, ele é um anjo, caído, mas é anjo. E os seus anjos rebeldes, um terço dos exércitos angelicais que seguiram ele, também são anjos caídos. Miguel é um anjo, e os anjos do lado de Deus também são anjos, claro. Porém, Miguel, ele não tem autoridade, ele não tem a posição para derrotar Satanás, porque é um anjo também. Então, Deus, o Senhor instituiu que os homens que terão autoridade contra Satanás. A posição de vencer Satanás, Deus deu para o homem. Isso não é escolha do homem, é escolha de Deus. Deus quis assim. Por isso que Satanás tentou o Senhor Jesus no deserto, tentou o Senhor Jesus para tirar Senhor Jesus da sua posição de homem e lançar o Senhor Jesus na sua posição de Deus. Porque o Senhor tem dupla natureza, humana e divina. Por isso Satanás falava assim: se és filho de Deus, você fala assim: não, não. Eu estou aqui como filho do homem. Não só de pão viverá o homem, Satanás. Eu não vou usar a minha posição de Deus de transformar pedra em pão. Eu vou dizer para você: eu sou um homem que dependo da palavra de Deus. Por que Satanás tentava o Senhor sempre com a posição de Deus? Se joga aqui, dá ordem para os anjos. Me adore. Por quê? Porque ele sabe que Satanás aceita Deus derrotá-lo. Mas Satanás não aceita que um homem derrote ele. Então, lembre-se também que esse é o primeiro princípio. Deus deu a ordem que os anjos submeteriam aos homens. Tá? Isso é decisão de Deus. Segundo, Satanás, como anjo, era um anjo que estava acima de Lúcifer. Oh, perdão, desculpe, corrigindo. Satanás, que era Lúcifer, era um anjo que era um querubim, estava acima do Miguel, tá? Ele era o primeiro abaixo de Deus, lembra? Deus criou Satanás, Lúcifer, e depois veio todos os outros anjos vieram abaixo de Lúcifer, tá? Então,
Miguel só pode ir contra Satanás, que está na posição superior em hierarquia celestial, através da ordem de um homem que vem de Deus. Esse é o princípio da palavra de Deus. Por isso que Miguel espera os vencedores chegarem até o céu. Quando ele chega até o céu, Miguel fala assim: quais são as ordens de Deus para vocês, vencedores? Aí eles falam: nossa ordem que vem da parte de Deus é Satanás, você não tem lugar no céu mais. Satanás, você está derrotado, você vai para a terra. Deus me deu essa autoridade e eu, como filho varão, estou ordenando: vai para a terra. Miguel, pode lutar. Aí o Miguel, puf, os anjos lutam. Entenderam, irmãos? Agora eu vou explicar melhor com os próprios versículos da Bíblia, tá? Vamos para o próximo versículo, vão entender, quer ver? Vou explicar para vocês melhor. Com esse versículo fica mais fácil os entenderem. Vamos lá, pra vocês entenderem. Ó. É, antes de eu explicar, lembre-se, é, por que Satanás está no céu? Ele é um usurpador. Lembra o que fala lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12? Paulo fala assim, a nossa luta... Vamos ler lá, Efésios 6, 12. Agora vamos circular na palavra para vocês entenderem esse princípio, tá? Efésios 6, 12. Vamos lá. Quer ver? Efésios capítulo 6, versículo 12, fala assim. Paulo fala. Porque a nossa luta... Ele está falando de luta com Satanás. Olha o versículo 11, ó. Versículo 10. Quanto ao mais, ser fortalecido no Senhor na força do seu poder. Está falando para homens, para a igreja, tá? Fortaleça no Senhor, na força do seu poder. É isso que os vencedores fazem, tá? Filho varão. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra os cilados do diabo. A luta contra o diabo. Revestido para ficar firme quer dizer resistir. Resista ao diabo. Isso aqui dizer, tá dizendo para a igreja, tá? Para homens. Aí ele fala, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra homem, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, ou seja, no céu. Vou explicar agora. Quando Satanás ele perdeu, ele caiu, ele se rebelou com o texto dos anjos, ele foi lançado para a terra, tá? E corrompeu toda a terra. No entanto, ele não era para ele ter mais acesso ao céu, correto? Porque ele já não era mais celestial, ele era caído. No entanto, ele usurpou isso e continuou tendo acesso ao céu. E ele fica nas regiões celestiais, ele fica no céu. Quando que Paulo fala de principado e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, o que está querendo dizer? Está querendo dizer que quem são esses principados e potestades? Principado quer dizer uma área de governo, tá? Uma região geográfica onde alguém governa, onde um príncipe governa, por isso chama principado. Lembra lá de Principado de Mônaco, lá na Europa? Principado de Mônaco é uma região na Europa onde tem um príncipe que domina aquela região, tá? Então, quando fala principado, quem são principados? Antes eu vou continuar. E potestade, o que é potestade? Potestade quer dizer autoridade. Então, que é esse principado e potestade? Satanás, ele fica no ar e ele tem os seus anjos caídos, que são os seus príncipes. Satanás é como se fosse um rei e tem anjos caídos debaixo da hierarquia dele, que como se fossem príncipes, tá? E esses anjos caídos, eles ficam dominando pelos ares regiões específicas da Terra. Na verdade, toda essa Terra, tá? É, é, todos os países da Terra têm um príncipe Satanás que está tentando dominar aquela região da Terra, aquele principado, aquela região que ele governa. Aquele anjo caído governa a mando de Satanás, tá? Ou seja, naquela região, naquele país, a autoridade, a potestade sobre aquele país vem desse príncipe, desse anjo caído que está sob o governo de Satanás, que está no céu também. Por isso que fala dominadores deste mundo tenebroso. Eles estão dominando este mundo a partir do céu, tá? Onde você vê, isso aqui é Novo Testamento, Paulo está falando. Mas se você pegar o Velho Testamento, pegar, por exemplo, o livro de Daniel, capítulo 10, é muito claro com isso. Lembra que Daniel estava orando. Depois de 3 semanas, aí veio a resposta. Miguel veio e Miguel falou que a resposta demorou para chegar para Daniel, porque o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia lutou contra eles, contra Miguel.
Ora, quem que é o príncipe da Pérsia ali? Quem que é o príncipe da Grécia ali? Era um anjo caído, tá? Que lutou contra Miguel, tá? Então, quando Daniel orou, a oração foi no primeiro dia que Daniel orou, chegou até Deus. E Deus já mandou a ordem para cumprir, para executar a oração de Daniel, tá? Tá vendo como Deus espera os vencedores? Daniel é um símbolo dos vencedores também. Daniel faz parte do filho varão. Aí quando Daniel orou, puf, chegou até Deus e falou assim: executa a ordem, tá? Só que aí mandou Miguel trazer a resposta à oração. Quando Miguel vem no ar, o príncipe da Pérsia luta contra ele. Puf, puf. O que é o príncipe da Pérsia? É um anjo caído que dominava a Pérsia naquela região. A região da Pérsia. E aí teve outro príncipe também que veio lutar contra Miguel, o príncipe da Grécia, que era um anjo caído, estava dominando a região da Grécia na época. Que eram as duas potências daquela época, a Grécia e a Pérsia, tá? Lembra das potências, né? Primeiro teve o Império Babilônico, depois teve o Império Medo-Persa, depois teve o Império Macedônico Grego de Alexandre o Grande, depois teve o Império Romano. Então, os grandes impérios que dominaram sobre a região da Babilônia, onde Daniel estava, era primeiro foram os babilônios, de Daniel, né? Aí quando Daniel orou em Daniel 10, os babilônios já tinham sido derrotados e a Babilônia tinha sido dominada pela Pérsia, tá? E mais para frente, a Pérsia foi derrotada e a Grécia dominou a Babilônia. Então, quem que impõe guerras entre as nações? É esses príncipes de Satanás que estão sobre cada região. Entende, irmãos? Tá? Então, existe essa hierarquia que Satanás está usurpando o céu, mas ele não é para ter lugar no céu mais. E ele perde o lugar no céu de uma vez por todas quando o filho varão é arrebatado, chega lá, porque ele dá ordem. Eu vou ler para vocês outros versículos para vocês entenderem. Lucas capítulo 10, vamos ler lá para vocês entenderem. Lucas 10. Olha o que o Senhor falou no versículo 17. Lembra quando o Senhor enviou os 70 discípulos? Aí eles voltaram todos felizes? Versículo 10 fala, Lucas 10, perdão, Lucas capítulo 10, versículo 17. Fala assim, no versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Eles eram homens. E os demônios submetiam a eles pelo nome do Senhor. Tá vendo? Eles são os homens que dão a ordem e os demônios obedecem. Mas isso, ou seja, os demônios precisam de um homem para dar ordem para eles. Entendeu, irmãos? Tá? Mas olha o que você respondeu. Mas ele lhes disse: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada totalmente vos causará dano. Quando o senhor falou que eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, o senhor estava se referindo a isso que vai acontecer agora em Apocalipse 12. Justamente isso. Quando o filho varão chega até o trono de Deus, começa a guerra no céu dele, dá a ordem, o varão dá a ordem, você está derrotado, você está expulso de uma vez por todas aqui do céu. Seu lugar é a terra, você não mais tem lugar aqui no céu, nunca mais você terá. Quando dá essa ordem, aí Miguel começa a guerrear com seus anjos contra Satanás e seus anjos. Aí Miguel e seus anjos vence Satanás e seus anjos, expulsa Satanás e seus anjos da terra uma vez por todas. É isso que está falando aqui. Por que você falou assim, eu vi? Porque eu via Satanás. Por que você usou no passado? Eu via. Porque o Senhor estava vendo o que ia acontecer no futuro. O Senhor não está preso no tempo. O Senhor é onisciente. Então, o que o Senhor falou em Lucas 10 vai acontecer, vai ser realizado justamente em Apocalipse 12, quando o filho varão foi arrebatado. E quando o Senhor Jesus morreu na cruz, o Senhor Jesus destruiu Satanás e tirou toda a autoridade dele. Isso já foi dada a sentença. Ou seja, quando o Senhor morreu na cruz, a sentença foi dada. Você está destruído, derrotado, você não tem mais nenhum poder. A sentença foi dada, mas ainda precisa da execução da sentença. Uma coisa é o juiz dar a sentença, a outra é a sentença ser executada, levar a cabo. Essa execução da sentença vai acontecer quando o filho varão vai batalhar o trono. Aí que ele vai ter a execução da sentença. A sentença está derrotada já tem quase 2000 anos que aconteceu. Desde que ele morreu na cruz, destruiu o poder de Satanás totalmente. Ele está totalmente derrotado. No entanto, essa sentença já foi dada, mas não executada, porque ele continua ainda nos céus.
E nós como igreja hoje, estamos resistindo a ele, lutando contra ele, que é o que Paulo fala em Efésios capítulo 6. Nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Mas quando o filho varão for arrebatado no futuro, aí a sentença vai começar a ser executada. É quando o filho varão dá ordem para Miguel e seus anjos. Sabe? Miguel e seus anjos, pode executar. Expulsa Satanás. Aí, a guerra no céu, expulsa eles para a terra. Entenderam, irmão? Satanás cai como relâmpago para a terra. Aí começa a grande tribulação. Quando Satanás cai na terra, começa os últimos 3 anos e meio. A metade da última semana de Daniel, da 70ª semana. Aí começa a grande tribulação. Puf, porque ele vai para a terra sabendo que só resta para ele 3 anos e meio para ele ser totalmente destruído. Mas sempre quem dá a sentença é filho varão da sentença. Entenderam, irmãos? A execução da sentença. Quer ver outros versículos? Vou ler vários versículos para entender. Apocalipse. Existe o princípio de ordem. Entendeu, irmão? Satanás, ele só pode agir mediante ordem de Deus. E o Senhor determina essa ordem. Quem vai dar essa ordem vai ser o homem que vai derrotar Satanás. É como se o Senhor falasse para Satanás: você corrompeu o homem lá em Gênesis 3, mas eu salvei o homem, eu me tornei o homem, eu salvei o homem, eu morri pelo homem, ressuscitei pelo homem, estou transformando esse homem que é caído, pecaminoso na minha igreja, no filho varão vencedor. E esse homem que você tentou destruir vai vencer você. Esse homem executar a minha vontade para vencer você. Veja bem, o que a mulher e o filho varão representam? O seu marido. Toda mulher representa alguém, não é? A mulher tem que representar quem? O seu marido, não é? A função da mulher na Bíblia é representar o seu marido. Ponto final. É isso que a Bíblia ensina. Ela representa o seu marido. A mulher universal, ela tem a função, e principalmente o filho varão, de representar Cristo. Quando o filho varão, que é a parte forte da mulher, é arrebatada para o terceiro céu, ele chega lá para representar Cristo no céu. Fala assim: Satanás, Miguel, pode executar a ação. Eu estou aqui pelo interesse do Senhor. Eu estou aqui pelo meu Senhor. Por que tem que ser o filho varão? Porque quando o filho varão estava na mulher ainda na terra, ou seja, hoje, vivendo na igreja hoje, ele sempre lutou contra Satanás. Vencedores, hoje, estão lutando contra Satanás. Eles sempre tiveram a vida de lutar contra Satanás, de resistir contra Satanás, de executar a vontade de Deus. Sempre. Os vencedores, os cristãos vencedores, fazem isso. Quando são arrebatados por trono, também faz a mesma coisa. Chegamos, você tem que sair, Satanás. Chegamos no céu, aqui não é para você mais. Nós chegamos, você vai embora. Esse é o princípio, entenderam, irmãos? Olha, 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 olha Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Aí, muito bem. Quando, antes de falar Apocalipse, então, quando eles dão ordem, aí os policiais, os soldados, que é Miguel e seus anjos, começam a guerra, certo? Aí vem Satanás e seus anjos e jogam eles para a terra. Quando joga o Satanás para a terra, que derrotaram ele, aí o reino de Deus vem. Quer ver? Vamos no Apocalipse 12, quer ver? Ó? Versículo 9. E presta bem atenção nisso, moço. Isso é tão rico, moço. É que eu tenho dificuldade de explicar para vocês, porque eu sou muito incapaz. No entanto, eu estou tentando, para que vocês entendam isso. Olha o versículo 9 fala: e foi expulso, pelo Apocalipse 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, e sim, foi atirado para a terra, com ele e seus anjos. Então, quando ele cai, que ele cai para a terra, quando não mais acha lugar para ele no céu, que é o versículo 8, todavia não prevalecer, nem mais se achou no céu lugar deles, perderam para sempre acesso ao céu, ao santuário de Deus. É como se o filho varão falasse assim: Satanás, você já ficou muito tempo usurpando lugar aqui no céu, acusando os filhos de Deus. Você acusa de dia e de noite, não é? Mas você não tem mais esse lugar aqui no céu. Acabou suas acusações, acabou o seu lugar no céu. Você vai para a terra agora. Nunca mais você vai achar lugar nesse céu. Aí ele vai para a terra. Aí quando ele chega na terra, olha o que o versículo 10 fala: então ouvi grande voz que vem do céu, lá do céu. Quem está falando no céu? Agora é o filho varão e os anjos de Deus, todos lá no céu, Miguel, filho varão, os anjos, né? Os 24 anciões, os 4 seres viventes, todo mundo lá no céu, aquela voz em unânime, gritando em alta voz, né? Grande voz proclamando, todos eles proclamando: Amém!
Aí o que eles proclamam? Presta atenção que eles proclamam. Agora veio, agora, nesse momento, quando Satanás vai para a terra, perdeu o lugar no céu, aí eles falam, quando perde o lugar no céu, eles falam, agora veio a salvação! E o poder! E o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo! Pois foi expulso. Por quê? Por que logo agora? Porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Amém! Eles estão proclamando assim: uma vez Satanás perdeu lugar no céu, é que o reino chega, é que a salvação chega, é que o poder e a autoridade chegam. Como assim, irmão Gustavo? Nós já não temos a salvação? Sim, temos salvação, mas não totalmente. Temos a salvação do nosso espírito, do inferno, essas coisas. Mas nós ainda não fomos totalmente salvos. Ainda minha carne precisa ser salva, minha alma precisa ser transformada, certo? O homem tem três partes: espírito, alma e corpo. Quando nós cremos, nosso espírito que é salvo, mas nossa alma, que é a nossa personalidade, ele não foi salva ainda. Muito menos nosso corpo está cheio da carne do pecado. Quando esse momento que o filho varão chegar lá, é que a salvação realmente chegou totalmente para esses que estão lá no céu, filho varão. Totalmente, porque não tem mais nem a ação do inimigo mais lá para acusar. Entenderam, irmãos? E também o poder. O poder pleno só vai ser manifestado quando Satanás perder o lugar dele no céu. E também o reino. Por que o reino? Porque o reino, agora o Senhor começa a reinar totalmente no céu. Hoje o Senhor reina no céu? Sim, mas totalmente não, porque seu inimigo fica ali ainda atuando, acusando os filhos de Deus. Mas uma vez que ele perdeu o lugar, o reino chega. Ou seja, o reino de Deus só chega quando é expulso Satanás do lugar que não lhe pertence. Enquanto Satanás estiver ali, há ainda uma oposição entre o reino de Satanás e o reino de Deus. Se ele for expulso, o reino de Deus chega totalmente. Esse é um princípio que o Senhor até ensinou lá nos evangelhos. Quer ver? Vou ler para vocês. Ó, deixa eu achar o versículo aqui. Mateus capítulo 12. Lê lá para vocês verem. Olha, deixa aqui Apocalipse 12. Vamos para Mateus 12, né? Olha que esse é o princípio, né? Mateus 12, olha o que o Senhor ensinou lá. O princípio é: o reino só chega quando Satanás é expulso. Esse é o princípio. Quer ver? Mateus 12, versículo 22. Olha o que o Senhor falou aqui, ó. Então lhe trouxeram, estou lendo Mateus 12, versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, demônio, cego e mudo. E ele, o Senhor Jesus, o curou, passando o mundo a falar e a ver. O que que curou? O Senhor expulsou o demônio. Quem estava fazendo essa pessoa, esse mudo e esse cego ficar mudo e surdo, era o demônio, tá? Quando o Senhor expulsa o demônio, aí esse cego passa a ver e esse mudo passa a falar, tá? Ó, passando o mudo a falar e ver. Aí continuou. E toda a multidão se admirava e dizia: É este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, os religiosos, ouvindo isso, murmuravam, dizendo: Este não espere demônios, espere expulsar demônios. Senão pelo poder de Beelzebub, que é Satanás. O maioral dos demônios, que é o rei de todos os demônios, dos anjos caídos, dos príncipes e dos demônios, né? Agora, olha o que o Senhor fala. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: Todo reino, aí está falando de reino, questão de autoridade, de poder, reino, poder, autoridade. Lembra Apocalipse 12. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espera Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, substituir o seu reino? Presta atenção. Algo que ele fala agora. Presta atenção. Se eu expulso o demônio por Beelzebub, por que os expulso vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Vamos continuar. Agora, olha esse versículo. Se eu, porém, expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Em outras palavras, o reino só chega sobre nós se houver expulsão dos demônios. Ou seja, expulsão de Satanás, da sua autoridade, do seu poder, dos seus demônios. Quando é expulso Satanás,
é expulso do lugar que ele está usurpando, o reino chega para dominar aquele lugar. É o que acontece. Esse é um princípio que eu quero dizer. Se eu expulso o demônio, o reino chega. O que é um demônio? Demônio qual é o princípio do demônio? O princípio do demônio é rebelião. Demônio é aqueles que se rebelaram seguindo Satanás. Em outras palavras, quando a rebelião é expulsa, tudo que é rebelião é expulso, aí então o reino pode chegar. É justamente isso, esse princípio acontecendo em Apocalipse 12. Quando o filho varão chega lá, dá ordem, acontece a guerra no céu, Miguel e seus anjos vencem Satanás e seus anjos caídos, expulsa eles para a terra. Quando ele é expulso, aí vem a grande volta falando assim: chegou o reino. É expulso, chega o reino. Se é expulso os demônios, é chegado o reino de Deus sobre vós. Se é expulso Satanás do céu, o reino de Deus chega totalmente no céu. Esse é o princípio, entenderam, irmãos? Aí Apocalipse fala lá, quando é expulso, versículo 10, fala, Apocalipse 12, 10. Então viu grande voz do céu proclamando: agora vê a salvação, o poder, o reino. Agora. Agora quando? Quando é expulso. Expulsou, acabou a rebelião, acabou tudo no céu. Aí vem, agora vê a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu. Agora o Senhor tem autoridade total no céu. Não é? Pois foi expulso. Por quê? Pois foi expulso. Está explicando. Por que foi expulso? O acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Amém! Entenderam, irmãos? Esse princípio? E o que está acontecendo aqui em Apocalipse 12, que vai acontecer ainda, é justamente o que também acontece em Apocalipse 11, versículo 15. Vai para o versículo 15, o capítulo antes. Lembra? Apocalipse 12 está repetindo os principais eventos que já aconteceram de Apocalipse 1, até o versículo capítulo 1, até o capítulo 11. Lembra disso? Apocalipse 12 em diante é repetindo os principais eventos. Então, Apocalipse 11, no final da sétima trombeta, no versículo 15, é a mesma coisa que fala aqui, ó, tá? O sétimo anjo trocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, de seu Cristo, ele reinará pelos séculos dos séculos. É isso. Claro, isso aqui vai acontecer no final da grande tribulação. E aqui, em Apocalipse 12 está acontecendo no início da grande tribulação. Mas daí o princípio é, quando Satanás cai, o céu começa a reinar. Depois o Senhor volta na grande tribulação e reina na terra também. Mas o princípio do reino começa no céu. Entenderam, irmãos? E a mesma coisa aconteceu em Apocalipse 9, capítulo 9, versículo 1, na quinta trombeta. Lembre-se, na quinta trombeta é o início da grande tribulação. Na época eu expliquei para vocês isso. A grande tribulação começa quando Satanás cai do céu para a terra. Aí começa a grande tribulação. Aí começa os 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio. E Apocalipse 9, versículo 1, está falando a mesma coisa que Apocalipse 12. Apocalipse 12 é o que aconteceu no céu, já Satanás para a terra. Só que Apocalipse 9, versículo 1 já conta falando de Satanás caindo para a terra, mas não fala o que aconteceu no céu. Apocalipse 12 explica o que aconteceu no céu, explica melhor os fatos para nós. Apocalipse 9, versículo 1 é a mesma coisa. Vamos ler lá, ó. O quinto anjo, também Apocalipse capítulo 9, versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela cair do céu na terra. Essa estrela é Satanás caindo do céu para a terra. Quando aconteceu? Quando Miguel, o filho varão, foi arrebatado, deu a ordem de execução. Miguel e seus anjos, seus policiais, executaram a ordem, lutaram contra Satanás e seus anjos. E eles perderam. Satanás foi jogado para a terra. Aí é Apocalipse 9, 1. Ó, e vi uma estrela cair do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quando Satanás cai para a terra, começa a grande tribulação. Ele vai lá no abismo e abre o abismo e libera os demônios que vão atormentar os homens durante 5 meses, que é a quinta trombeta, durante a grande tribulação. Entenderam, irmãos? Daqui para frente, irmão, desse ponto em diante, Satanás vai só caindo, 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 caindo. Primeiro ele pede, o filho varão chega no céu, dá ordem, vai para a terra. Fala, Satanás, vai para a terra, aqui não é lugar para você mais não. Aí ele cai para a terra, começa a grande tribulação. Aí, os últimos 3 anos e meio, quando chega no final da grande tribulação, o Senhor volta de novo com os vencedores, lá em Apocalipse 19. E aí, o Senhor e os vencedores dão a mesma ordem para Satanás. Satanás, agora você vai sair da terra e vai para o abismo, ficar preso lá durante 1000 anos. Aí eles perdem lugar agora na terra. Primeiro perdeu lugar no céu, agora perde lugar na terra. Aí ele vai para o abismo. Aí no final dos 1000 anos, o rei milenar, o Senhor abre o abismo de novo, ele vem e faz uma rebelião de Gog e Magog ali. Aí o Senhor vem, acaba com a rebelião, os vencedores também vão estar juntos ali, e falam para Satanás: Satanás, agora seu lugar
é do abismo para o lago de fogo. E lá você vai ficar eternamente. Aí joga ele para o lago de fogo, ele vai ficar sofrendo eternamente, séculos e séculos e séculos no lago de fogo. Desse ponto em diante que ele sai do céu, irmão, é só derrota para ele o tempo todo. Do céu para a terra, da terra para o abismo, do abismo para o lago de fogo. Esse é o destino dele. E é isso que nós temos que proclamar para Satanás ainda hoje. Fala isso, fala para ele hoje. Quando ele vier te acusar, quando ele vier nos acusar, testifique para Satanás, seu lugar, o meu lugar é a Nova Jerusalém. E eu creio o reino milenar. Sabe qual é o seu lugar? O seu lugar é do céu para a terra, da terra para o abismo, do abismo para o lago de fogo. Você está destruído. Já tá escrito o seu destino e o meu também. E você foi derrotado. E eu sou vitorioso em Cristo Jesus. Sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Isso é que dá vitória. Proclama os fatos. Essa história da vitória, como é que o filho de varão venceu Satanás, vamos falar semana que vem, na outra próxima mensagem. Mas entenda, irmãos, que até aqui, como é maravilhoso tudo isso. Como é tremendo tudo isso. Espero que os irmãos tenham entendido todos esses pontos aí. Agora, eu vou parar por aqui por causa do horário. Mas na próxima mensagem, irmãos, eu vou explicar um pouco dessa guerra no céu ainda, tá? Eu vou explicar por que que Miguel está lutando e como isso é significativo, tá? Cara, Miguel luta porque o filho varão chegou lá e deu a ordem, mas é muito significativo ser Miguel o que luta. E por que Miguel? A Bíblia fez questão de citar o nome desse arcanjo. Na verdade, irmão, na Bíblia só tem três anjos que é citado o nome. Só três anjos, na Bíblia inteira. Só três. Um é Satanás, que lá em Isaías fala que ele é Lúcifer, né? Em latim, anjo de luz. O segundo anjo, que é um arcanjo, né? Satanás era um querubim. Aí fala de um outro anjo, que é um arcanjo. Em hierarquia, o nome dele é Miguel, que é um anjo de luta. Nós vamos ver isso. A Bíblia inteira é um anjo de luta. E o terceiro anjo, que não fala que é um arcanjo, fala que é um anjo, que é citado na Bíblia, o nome é Gabriel, que é um anjo de mensagem. Tá bom? Só existe esses três nomes de anjos em toda a Bíblia. Tá? Alguém pode dizer assim, Rafael! Rafael veio falar de anjo. Rafael está em livros apócrifos, não está na palavra de Deus. Está em livros apócrifos. Tá bom? Então, nós não consideramos isso. Tá? Na Bíblia não existe anjo Rafael. Tá bom, irmãos? Então, eu vou explicar para os irmãos entenderem como é tremendo isso também. Tudo isso é muito significativo. Jesus é o Senhor. Espero que os irmãos proclamem, tá? É a questão da ordem. Aprenda a questão da ordem. Outra coisa, irmão, antes de eu terminar, eu esqueci, eu preciso ler algo tremendo para vocês. Satanás, só para terminar, é rápido. Satanás só faz as coisas se o Senhor der a ordem. Ele não tem autoridade para fazer algo se o Senhor não der a ordem. Mas o Senhor quer dar ordem por meio do homem. Esse é o princípio de Deus. É o princípio da encarnação, que Deus se encarnou no homem, então Deus usa o homem para envergonhar Satanás, que tentou destruir esse homem, lá em Gênesis. Então, esse princípio é muito bem visto, muito rico em João capítulo 13. Vamos ler lá, só para terminar. Eu não posso ter essa mensagem sem falar isso. Que aí semana que vem eu posso continuar. João capítulo 13, olha que rico isso, gente. É tremendo isso. Presta atenção, como é tremendo. João capítulo 13 era a última ceia. Tá? Eu vou falar bem rápido, era a última ceia. Aí estava lá o Senhor com seus 12 discípulos, inclusive Judas Iscariotes estava lá também. Certo? Aí você sabe o que o Senhor fez. O Senhor vai lá, lavou os pés, todos os 12, incluindo o pé de Judas Iscariotes, mesmo sabendo o que queria fazer. Isso é uma lição para nós, né? E aí, olha no versículo 21. Olha o que acontece. De João capítulo 13, 21. Depois você lava os pés, você ensina aquela lição para os discípulos, para nós. Aí João 21 só indica quem é o traidor. Olha só. Dito essas coisas, João capítulo 13, versículo 21. Angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. O que é trair? Se ia causar oposição ao Senhor, tá? Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, era João, estava ali no peito do Senhor. Aquele a quem ele amava.
E a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Aí Pedro perguntou para João: João, você que está pertinho do Senhor, os que estão perto do Senhor é que pode saber a intimidade do Senhor. Pergunta para o Senhor Jesus aí: quem que é o traidor? Quem é o traidor? É rico isso, né, irmãos? Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando aqui, abrindo um parênteses. Você quer ser Pedro ou você quer ser João? Você quer ser aquele discípulo que pergunta para o outro discípulo qual é a vontade do coração de Deus? Ou você quer ser aquele discípulo que está no coração do Senhor, aconchegado e sabe a vontade do seu mestre? Muitos cristãos são assim. Eles preferem perguntar para outros cristãos que têm intimidade com o Senhor, em vez de eles mesmos terem intimidade com o Senhor. Pedro perguntou para João, porque João estava no peito do Senhor Jesus. Esse é um princípio que nós devemos guardar, tá? Sempre. Você quer ser o Pedro que pergunta ou o João está no peito? Vamos continuar, tá? Versículo 25. Então, aquele discípulo, João, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E aí, você pede para o irmão orar por você ou você que ora? Você é o Pedro que pede para o João orar por você ou você é o João que tem intimidade com o Senhor e ora, Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Quando o Senhor dá o bocado do pão para Judas Iscariotes, Satanás entra nele. Irmão, deixa eu dizer para vocês, em toda a Bíblia, Satanás não entra em ninguém, a não ser em Judas Iscariotes. Isso é muito significativo. Judas Iscariotes foi possesso por Satanás. Então disse Jesus, presta atenção, aí que o Senhor falou para ele, então disse Jesus, o que pretendes fazer, faz-o depressa. O Senhor dá ordem para Satanás e para Judas. Satanás estava em Judas. Você que tem que fazer, faz depressa. Satanás estava esperando a ordem do Senhor. Judas não podia trair o Senhor enquanto o Senhor não autorizasse. Quando entrou nele, você fala assim, pode fazer e faz depressa. Isso chama-se execução de ordem. Aí o que aconteceu? Quando ele fala isso, aí Judas sai correndo para fazer o que tinha que fazer. Ó, vamos ler lá, ó. Nenhum, porém, versículo 28, nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a quem lhe dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensava alguns que Jesus lhe dissera, compre o que precisamos para a festa, ou lhe ordenar que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Judas só saiu logo porque o Senhor deu autorização para ele. O que você tem que fazer, faz logo. Aí Satanás foi e fez. Esse é o princípio, irmãos. Satanás só pode fazer algo que o Senhor permitir. É uma questão de autoridade. Mas o Senhor usa o filho varão para que o filho varão execute a autoridade do Senhor. O Senhor deu autoridade, lembra para os 70 discípulos? Eu dei autoridade para eles. Ele fala assim, Senhor, os demônios submeteram. Ele fala assim, porque eu dei autoridade para vocês. Quando eu vi Satanás cair, eu dei autoridade para vocês. O Senhor passou a autoridade dele para o homem, para os vencedores. E ele espera que os vencedores dêem a ordem. Miguel acaba com Satanás e os seus anjos. Aí Miguel vai lá, puff, os seus anjos e luta e derrota Satanás e os seus anjos. Jesus é o Senhor. Amém!